Boa noite, companheiros. Boa noite a todos que estão aqui na COTV. Esse programa é ao vivo, agora são 6 horas e 13 minutos em São Paulo. Nós estamos falando aqui de São Paulo, dos estúdios da Causa Operária TV, na saúde. E esse programa, o Não Compre Jornais, ele é um programa crítico contra a imprensa golpista que nós temos no país. O nome do programa vai ser PIG, Continua a Campanha da Propaganda da Lava Jato. Né? Essa semana nós tivemos aí episódios de que a Lava Jato continua na imprensa brasileira. Eu vou chamar aqui 2 companheiraços que estão fazendo muito bem aqui ao programa, que é o Cifarelli, que está lá em Jampa, e nossa querida Júlia Scalvenzi, a repórter Boa Julinha. Noite. Boa noite. Boa noite, companheiros. E aí, como que estão as coisas? Que semana difícil, hein? Prontos para desmentir aí mais um pouco essa burguesada safada aí. Bora sempre, nosso papel. Bom, a gente vai começar aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui no chat dos companheiros. Carlos Nishimiya já estava aqui, esperando começar. Alexandre Arcari, dá uma boa noite, companheiros do PCO, e viva a luta contra a ditadura da burguesia. Muito obrigada, companheiro, é isso mesmo. Queria pedir a todos que curtam a página, né, que se inscrevam na página, curtam o programa para dar engajamento, para a gente conseguir mais audiência e conscientizar aí mais pessoas do que a imprensa golpista fez aí nessa última semana com relação à política, com relação a coisas do cotidiano que enganam, né, a massa. Né, na grande imprensa. A gente está aqui para desmentir tudo. Inclusive, Cifa, eu estava lembrando que na minha época de faculdade, a Julia agora vai fazer faculdade de jornalismo, então ela vai usar isso, ela vai pegar esse trecho do programa, ela vai levar para os amiguinhos dela lá na faculdade. Na minha época, quando tudo era mato, e quando surgiu o YouTube, que eu sou velhinha, nós dizíamos assim, o professor falou assim, imagina você ter um espaço na internet onde as pessoas possam te ouvir e você dizer da imprensa golpista, cara. Você poder falar que tá errado o que a Globo fala. Porque até então não existia nenhum veículo que competia com a televisão, né? Hoje o YouTube ganha da televisão, se passa em algumas gerações, em algumas faixas etárias, eu não sei, Júlia, deve ganhar, né? Ganha, com certeza. A internet hoje tá bem alta. Embora a televisão também tenha seu impacto. Tem seu impacto nas classes mais baixas, né? E aí, mas o YouTube vem descendo essas classes, vem rompendo aí, né? O YouTube não, os streamings, né? As redes sociais aí com o celular na mão, todo mundo tem como assistir, tem outras opções, né? A verdade é que a internet é uma revolução, né? É um avanço, um progresso muito grande aí para toda a humanidade, né? Principalmente deveria ser para a classe trabalhadora, né? Para gente que nunca teve voz, para gente que nunca teve espaço, que nem você falou. Exatamente. Mas no final das contas aí acaba se tornando outro instrumento da burguesia golpista, do imperialismo, né? A gente vê aí o tanto de censura que a gente enfrenta, a gente está sempre aqui denunciando. Sim. Né? O YouTube diminui nosso alcance, enfim. A monetização da página está sempre comprometida, é uma questão muito burocrática, a gente sempre recorre. Nossos vídeos eles já sobem automaticamente alterados assim na monetização, é uma coisa bem complicada. Porém, como eu estava falando, meu professor falava isso como se fosse um sonho. Então, fazer esse programa aqui, na verdade, para um comunicador, para nós 3 aqui jornalistas, é assim,
e levar para o operário, né, que é o nosso público principal, são os trabalhadores que a gente sabe que acompanha, é sensacional, né? Então, a gente está aqui para rir com vocês e trazer, porque hoje está engraçada a pauta um pouquinho, e levar aí a verdade da imprensa independente, operária, voltada aí para a classe trabalhadora, para alertar vocês, para colocar aí esse questionamento, essa crítica, né, no que todo mundo empurra, os principais veículos do país, inclusive. E, bom, nós vamos começar aí já com uma charge. Opa, nós ganhamos um superchat aqui. Vamos ler aqui, ó. Carlos Nishimiya nos enviou uma perinha dançante fazendo festa. Muito bem. Bom, vamos lá na nossa pauta agora. A gente tem aí, a gente abre com uma charge do companheiro Latuf. Certo, produção? Vamos ver. Bom, tá aí o tema da nossa semana passada, né? Que a gente falou bastante sobre isso, só retomando um pouco, né? A situação não mudou, né? Continua ainda aí o Assange nas mãos do imperialismo, né? A justiça britânica já condenou ele à extradição, mas ficou pendente aí a execução da coisa que está na mão do governo britânico, né? Mas aí o Latuf, eu achei genial essa charge, né? Que ele colocou aí como o governo britânico e eu poderia dizer até toda a Europa e a União Europeia estão aí na mão do tio Sam, né? Vergonhoso, ainda mais, né? Depois da Rússia, né, Natália? A gente vê que, na minha visão, praticamente a Europa é uma colônia dos Estados Unidos. Tá um absurdo. Exato. Eles estão, assim, perdendo muito dinheiro. Os impostos aumentaram, né? A questão energética deles está calamitosa. E por conta desse conflito, dessa confusão toda aí, por essa tara do imperialismo norte-americano em conquistar territórios, né? Então, é muito estranho que a Europa se propõe a esse papel tão... De colônia. De colônia, é isso aí. Querendo ou não, o Assange também prejudicou eles de determinada forma, né? Sim, com certeza. Com certeza, porque nas guerras aí, foram guerras da OTAN, né? Sim. Do Iraque, do Afeganistão, na verdade. Então, eles estão tudo junto. Uhum. Exatamente. Liberdade para Assange. Já. Liberdade para Assange. Vamos lá. A segunda, bom, é que nós temos aqui na Causa Operária, nós temos dois correspondentes na Rússia, sim, em Rostov-do-Don, ali fronteira já com a Ucrânia. Olha ele aí! Oh! O Vasco, que é o verdadeiro idealizador deste programa e apresenta comigo, está na Rússia junto com o editor do JCO, do Internacionalismo, Rafael Dantas. E eles publicaram um artigo sensacional, porque eu falei, aqui na imprensa o que sai é que a Rússia está sem comida, a Rússia está com a inflação nas alturas, que a Rússia está completamente, o povo está assim, calamidade pública, ponta da guerra, estão com raiva, estão reprovando o governo. E aí eles fizeram uma matéria sensacional que está lá no causaoperaria.org.br e tem o especial da Rússia, PCO na Rússia. Vocês clicam lá, tem quando abre a página de cara assim, é uma fileirinha. E essa é a matéria, que é do companheiro Vasco de hoje, ali, PCO na Rússia, lá em cima. Na guerra. Aí abre ali e vocês têm aí em primeira mão todas as matérias que nós produzimos e as matérias que nós cavamos aí para trazer para vocês em primeira mão a verdade sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Então, vamos comentar, gente, o que eles trouxeram aí pra gente no artigo, que é importante falar?
O pessoal tá escrevendo essas matérias desde que eles chegaram lá, né? Como a gente citou em programas anteriores, a imprensa imperialista tá sempre manipulando as informações e tudo mais. E aí coube a nós, né, tomar essa iniciativa, nós, partido da causa operária, de enviar os dois companheiros para lá para serem nossos correspondentes e pegar a informação em primeira mão. E essa aqui é mais uma das matérias que saiu da série. Tiveram várias outras, recomendo que os companheiros deem uma olhada, são todas muito interessantes, falando sobre a situação lá, como é que está a população, como é que está a questão da migração, do pessoal da Ucrânia, enfim, deem uma olhada. E essa aqui é mais uma que saiu, essa matéria específica é tanto do companheiro Vasco quanto do companheiro Dantas, falando principalmente da questão da inflação, né? Como a Nath disse, a imprensa está batendo muito na tecla de que a Rússia está numa crise inimaginável, assim, sem precedentes. Nossa, tá muito difícil. Lendo alguns. Eles colocaram aqui na matéria, né, alguns exemplos de manchete. Aí tá aqui. Economia russa está prestes a entrar em colapso com sanções cobrando o seu preço. Sanções ocidentais estão golpeando a economia russa. Dinheiro não significa mais nada. 10 russos explicam como é viver sob as sanções ocidentais e a repressão do Kremlin. Enfim, tem diversas manchetes aqui falando como a imprensa está cobrindo isso. E aí, eles explicam aqui, começam a colocar os dados e comparar, principalmente com o Brasil, né, que é o nosso melhor exemplo, no fim das contas a gente vive aqui, sobre o que exatamente está acontecendo, né? Será que esses preços estão aumentando mesmo? O que está acontecendo? E, bom, a gente pode dizer que os russos, eles sabem o que é um país quebrado, né? Muita gente viveu o fim da União Soviética, eles sabem como foi a tentativa de implantar o neoliberalismo dentro da Rússia, e com base nisso, eles também fizeram, o Vasco e o Dantas também fizeram entrevistas com o pessoal que mora na Rússia, em Rostov-do-Don principalmente, que é onde eles têm estado no último tempo, para perguntar, tipo, o que você acha? Como é que tá aí? É tudo isso mesmo que o pessoal tá falando? E a maioria dos relatos é basicamente assim, aumentou um pouquinho. Sim, aumentou, mas por conta da situação geral, a gente vive no mundo, isso tem uma tendência a isso acontecer mesmo, mas não tanto que nem a imprensa imperialista tem propagado. Inclusive no Brasil, por exemplo, aumentou muito mais, ou na própria Europa, que se a gente for pegar o assunto que estava agora, tá muito pior para Europa do que para a própria Rússia, porque eles estão sofrendo muito, principalmente com essas sanções, porque eles não poderiam ter acesso ao gás, não poderiam ter acesso ao petróleo russo e nem nada do tipo. E acaba que isso tá levando, principalmente os países europeus, a uma crise assim enorme, gigantesca, diferentemente da Rússia, que apesar de ter passado por um pequeno período de turbulência, tem coisas aumentando sim, mas é pouco, já está se estabilizando. E eu recomendo inclusive que os companheiros então abram a matéria e olhem os dados certinhos, com todos os números, porque tem muitos números, tem tabelas, tem imagens, tem vídeos, tem tudo aqui para verem mesmo qual é a situação, sabe? Com dados reais e sem todo aquele filtro e todas aquelas palavras rebuscadas da imprensa golpista. É isso. Ô, Júlio, eu queria destacar uma coisa também que eu acho bem curiosa, que é o seguinte. A imprensa golpista e imperialista, eles ficam falando que a Rússia está afundando a inflação, que a economia está quebrada, está destruída, que a culpa é do Putin, que a culpa é da guerra que ele está fazendo, não sei o que. Toda a imprensa internacional, né, falando isso, e a imprensa, a nossa aqui também repercute, né? Mas se você for pegar, eles não estão falando uma linha sobre a inflação do Brasil, sobre a crise econômica que a gente está vivendo, toda hora aumento dos preços das coisas, da gasolina, aumento dos alimentos, né? Isso aí eles não culpam o governo Bolsonaro por causa disso aí. Nem a imprensa internacional nem fala que isso existe. A nossa imprensa daqui fica o tempo todo passando pano, né? Aliás, pelo contrário, eles falam que a culpa da inflação aqui, dos preços dos combustíveis, é do Putin também, é da guerra na Ucrânia, né? Uma coisa que é absurda, que não tem nada a ver. Então, aí você vê a hipocrisia, né? Os dois pesos, duas medidas. E a nossa inflação está maior do que a da Rússia. Lá eles têm inflação, sim, mas a inflação, né, é devido às criminosas sanções, né? Porque a Rússia está sofrendo sanções aí
criminosas do imperialismo, né, que não visam, né, melhorar a situação na Europa, melhorar a situação da guerra, apaziguar. Não, elas visam destruir a Rússia, massacrar o povo da Rússia, massacrar o povo russo, né? E aí você vê, né, 2 pesos, 2 medidas aí no excelente artigo dos companheiros aí que estão lá na Rússia. Realmente, esse artigo veio assim e respondeu todas as questões que eu fiz para o companheiro Vasco, e ele trouxe um comparativo do salário mínimo de Rostov-do-Don, né, já com o salário mínimo, comparando com o salário mínimo brasileiro, e o quanto representa lá. Aqui a nossa cesta básica representa 65% do nosso salário. Gente, 65% do nosso salário é a cesta básica mesmo, né? E lá em Rostov-do-Don, a cidade que ele está, a cesta básica representa 26,1% do salário deles, né? Inclusive, Natália, acabou de ser anunciado mais um aumento no gás. Vamos ter aumento de 20% no gás. 20%? 20% para o consumidor final? Consumidor para as refinarias, né? Mas repassa para a gente. Não, para a gente vai vir maior, né? Com certeza. Gente, é só tirar a Dilma que tá tudo certo. Exatamente. Né? Pois é. Tira a Dilma. Ele não. Ele nunca mais. Vamos lá, gente. Vamos continuar a vida aí nessas ilusões. Bom, passando aí para a próxima pauta. Inclusive, gente, nós temos um boletim da Rússia quentíssimo que acabou de ser editado pela nossa talentosíssima produção. Muito eficiente. Muito eficiente. Moreno alto, bonito, sensual, mas não. Então, eu gostaria muito de... O que vocês acham? A gente passa, vamos ver aqui no chat. Vocês querem ver notícias fresquinhas da Rússia, galera do chat? Deixa eu ver. Rei da Coerência, Júlio Alves. Vamos ver o que eles vão responder. A gente solta aí os meninos direto da Rússia. Inclusive, vou pedir, apoiem a imprensa operária independente na Rússia, através do Pix, Causa Operária na Rússia, @gmail.com. Gente, é muito importante. Eles estão tentando ir para Donbás para fazer lá uma série de entrevistas com refugiados, com pessoas que estão lá, com pessoas que estavam ali em Mariupol. Então, assim, a gente precisa mesmo aí de uma força financeira para ir para Donbás. A gente está pedindo, nós já estamos lá com a ajuda dos trabalhadores organizados. Então, nós estamos aqui novamente pedindo para que vocês façam aí a contribuição e que a gente consiga chegar em Donbás e trazer ainda mais informações para todos vocês aqui. Vamos passar o boletim, produção? Tá certo aí? Tá na agulha? Essa é velha, hein? Ai. O exército ucraniano bombardeou ontem, dia 28 de abril, a República Popular de Donetsk por 25 ocasiões, deixando 7 pessoas mortas e ao menos 45 feridos. Um desses bombardeios ocorreu em um mercado em Donetsk e deixou 5 civis mortos e mais de 20 feridos. As Forças Armadas Russas estão investigando esse incidente e estão coletando informações sobre todas as mortes causadas pelo exército ucraniano no genocídio do Donbás, que ocorre desde 2014. Um outro local também que foi bombardeado por parte das Forças Armadas da Ucrânia foi a cidade de Liman, também na República Popular de Donetsk, e o Ministério da Defesa russo
denuncia que esses bombardeios em Líbano estão sendo feitos justamente para acusarem a Rússia de ter perpetrado esses bombardeios. Ainda na cidade de Kharkovia ou Kharkiv e também de Odessa, Kharkiv fica no norte e Odessa fica no sul da Ucrânia, as forças armadas russas denunciam que os ucranianos estão implantando armas e utilizando os civis de escudos humanos em escolas e edifícios residenciais dessas duas cidades. Outras notícias aqui da parte de diplomacia internacional: a Polônia negou que está conversando com os Estados Unidos sobre uma possível anexação da região oeste da Ucrânia. A inteligência russa ela havia denunciado que o governo ucraniano está tendo essas conversas com o governo norte-americano, uma vez que sabe que a Ucrânia está se esfacelando e que uma boa parte do território pode se tornar independente em diversas repúblicas ou mesmo, em última instância, ser anexada pela Rússia, e a Polônia já quer pegar ali o seu tacão da Ucrânia. Curiosamente, o imperialismo e os seus fantoches acusam exatamente a Rússia de querer anexar a Ucrânia, mas aparentemente eles também têm esses objetivos. Por último, autoridades da Suécia negaram que possa haver um referendo para a população decidir se quer ou não se integrar à OTAN. O pedido foi feito pelo partido de esquerda e negado pelo governo sueco, pela ministra de Relações Exteriores Ann Linde e também pela primeira-ministra Magdalena Andersson, além do partido moderado Ulf Kristersson, que é o líder desse partido. Todos eles rejeitaram a proposta do partido de esquerda para que seja feito um referendo se a população quer ou não se juntar à OTAN. A gente vê aí de que nos países imperialistas a opinião pública ela não é consultada para decidir, né, uma decisão tão importante como integrar uma aliança imperialista de guerra contra a Rússia. Isso daí mostra também que as autoridades têm medo, né, de ouvir a verdade da população, uma vez que é bem possível que a população rejeite se integrar à OTAN e rejeite uma agressão contra a Rússia. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Aí. Да, ребята, значит... Que legal, né, gente? É muito... Amei o tiozinho. Muito bom, velho. Muito fofo. Gente, você vê, né? Eles estão ali na fronteira com o conflito, né? E o que a gente vê na imprensa, assim, é aquela coisa tensa, a Rússia matando, a Rússia empenhada, a Rússia... Imagina, eles estão, né, num conflito defensivo desde que começou, é defensivo, né? Eles foram ali cercados pela OTAN e foram avisados para que não começassem, não instalassem tropas e bases e tudo mais, e foram fazendo... Tem apoio da população russa, né? 87% dos russos apoiam o governo,
no conflito. Não é apoio. 87%, gente. E outra, a gente foi lá para confirmar isso aí, né? Porque a gente também desconfia um pouco de dados de todos os estados do mundo, né? Incluindo o estado russo. Mas os companheiros foram lá e verificaram, e realmente a população está apoiando, sim, o Putin aí nessa operação especial. E, assim, a Rússia, ela é conservadora, né? De direita. O Putin não é a gente sabe que eles não estão vivendo na União Soviética. Porém, o Putin, ele faz efetivamente ali, ajuda as repúblicas que se declaram repúblicas populares, né? Que seria, sim, ali os polos dos bolcheviques vovozinhos. Ele meio que ele está protegendo, ele está a serviço desses povos para que eles se declarem países, né, e nações, e reconhece, né? Então, não tem como dizer que o Putin não está fazendo ajudando ali na luta contra o imperialismo e a OTAN. Não tem como dizer isso. E é isso que eles querem esconder, né, gente? É pra gente ver também como o imperialismo é impopular mesmo, né? Pois é. E comentando do boletim, eu queria, voltando nessa coisa de, olha, tinha criança brincando na praça, tinha lá o sanfoneiro, tinha, né, uma cena assim, ali numa praça da cidade, normal, tudo acontecendo. E as notícias não eram boas, né, infelizmente. As notícias eram de ataques a civis, para variar, dos nazistas, né, do batalhão Azov. Bom, é isso. Muito, muito bom. Eu me sinto privilegiada de fazer parte aqui da Causa Operária com vocês todos e com os companheiros que estão lá na Rússia, na imprensa de verdade, na imprensa que a gente pode falar o que tem que ser falado. E aí, nós vamos aí para nosso próximo ponto, que, olha, ele veio hoje. Eu estava com a companheira Isadora Dias, que é do coletivo João Cândido, apresenta aqui o Reunião de Pauta, conhecida já Isadora Dias, aqui na Céu TV. E ela abriu o jornal, assim, abriu o site da Folha e estava lá uma matéria que arrepia qualquer ser humano que consegue, assim, porque você começa a fazer uma legenda, né, com o tempo. Você começa a fazer uma legenda de como deveria ser aquela matéria, de como ela deveria se chamar, de como é o título. Então, produção, coloca aí na tela para a gente dar uns novos títulos para esse eufemismo, para essa suavização. Eu não sei como dizer isso, Cifa. É o mundinho da realidade aí dos jornalistas da Folha, né? Na verdade, a gente pode até ser breve, né, Natália, que a gente tem coisa mais importante para falar, mas aí Sim. Tá aí a produção pôs na tela. CNN é o momento central de notícias de Nárnia. É verdade, nosso momento de central de notícias de Nárnia, porque é onde a Folha vive. É o que ela noticia, né? Ela noticia lá de Nárnia. Tá aí, ó, vamos explicar, Natália, o que está acontecendo. Essas duas pessoas aí, duas trabalhadoras que moram em Guaianazes, para quem não é de São Paulo, né? Guaianazes é aí uma área, né, bem periférica de São Paulo, né? A maioria constituída de favela, né? É um lugar de total abandono do Estado, onde o Estado só vai para reprimir, né, para destruir a vida das pessoas que moram lá. Sim. Aí a Folha de São Paulo resolveu chamar essas duas pessoas de empresárias. Empresárias. De acordo com a Folha de São Paulo, elas são empresárias porque elas estão aí no ramo de... Né, isso é uma informação secundária, mas também vale a pena a gente destacar que elas estão vendendo calcinha para pessoas trans. Né? Aí, de acordo com a Folha de São Paulo, isso torna elas empresárias, né? Mas, na verdade, elas são mais, né, daquilo que a gente já conhece. São
trabalhadoras informais tentando sobreviver aí à expropriação que o Estado brasileiro está fazendo, né, dos mais pobres, com a inflação, com o desemprego, né, estão tentando aí sobreviver ao massacre, né, da população brasileira aí, e vendendo esse aí, ó, tá aí na foto. E vendendo a ideia do identitarismo, né? Exatamente, pessoas muito criativas, né, com certeza elas são, né, esforçadas, estão aí buscando o pão delas, sobreviver, mas elas não são empresárias, elas são trabalhadoras precarizadas, exploradas. Exatamente. A Folha, ela dá destaque para isso porque ela consegue surfar em cima do assunto, né? Quer dizer, as mulheres, elas vão lá e elas fazem o que elas quiserem, né? Até agora elas estavam lá fazendo o que dava para elas sobreviverem. Mas como é um assunto que a Folha pode pegar e fazer uma demagogia pesada em cima, ela vai e faz. E é engraçado porque é uma demagogia para os dois lados. Do empreendedorismo, em primeiro lado, aquela coisa, elas venceram e estão se erguendo, então meritocracia, não sei o quê, e do identitarismo, já vai mais pro lado da esquerda. É um combo, assim, gigantesco. Combo horrível, e aí, né? E aí eu senti, assim, que a Isadora, ela faz lá, né, tem um coletivo de negros, né, então ela tá sempre atenta a essas pautas, assim, com periferia e tal. Exatamente, produção. Só fuzilo. Não falo nada, só fuzilo. Ela ficou muito... Ai, meu Deus, olha quem vai fuzilar. Meu Deus olha do só céu. Que beleza. Meu Deus do céu, a produção está aqui muito animada com o Tovaristo Vasco. Ele faz muita falta, né, gente? Deixa eu te falar, hein? Então é isso, gente. Ô, Folha de São Paulo. Não pode faltar, né? Pega leve, que nós não somos idiota. Exatamente. Nós vamos falar. Aí. Vai mostrar a realidade lá de Guaianazes, que está acontecendo de verdade. Né? Eles nem pisam lá, né? Exatamente. Né? É porque eles nem deve ser muito seguro para eles pisar lá. Pois é. Bom, vamos lá. A nossa pauta principal, o que aconteceu essa semana. Não tem como. Eles assumiram que eles odeiam o Lula, que eles não querem o Lula na televisão, nos jornais, eles não querem o brilho da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, nosso próximo presidente novamente. O que eles fizeram, Cifa? Manda ver. É o abraço dos afogados, né? Esse pessoal aí, eles estão tentando dar aquele último abraço no Sérgio Moro, na Lava Jato, para falar assim, eu gosto tanto de vocês, mas infelizmente, né, a gente... É porque foi assim, né? Vou dar o contexto aí do que está acontecendo. Teve uma decisão favorável ao Lula na ONU, né? Isso aí foi, né, para quem acompanha a imprensa de esquerda, foi amplamente noticiado, né? Isso foi noticiado ontem, né? Esse é um fato de ontem. Só que o que aconteceu? A imprensa golpista, o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, escondeu essa informação. Ontem eles não tinham falado em quase nenhum veículo deles. Nenhum, Cifa. Nenhum. Foi antes de ontem, e ontem eles falaram depois da 13h. Exatamente. Então, eles aí tentando esconder essa informação, mas óbvio, né, que quem tem internet já sabia, né? Não adianta, hoje em dia, para a imprensa mentir é muito mais difícil, para a imprensa esconder as coisas, né? Mesmo eles tentando censurar e limitar a internet, eles são obrigados, né? E hoje eles foram obrigados a noticiar, tiveram que botar essa aí, né? Não teve jeito, começaram a noticiar. Né? Inclusive o 247 tem destacado, né? Nossa, o Atushi deu muito destaque, né, para essa questão da vida. E porque, né, querendo ou não, acho que tem relação ali, né? Tem contato, o Atushi, como tem um canal aí destacado do ele tirou um sarro, né? Eles tiraram um sarro. Não, foi ótimo. A cobertura do 247 foi ótima, né? Isso. E aí eles destacaram também, o que a gente também vai destacar aqui, que eles, para noticiar esse fato, porque eles não tinham mais como escapar, eles aproveitaram para mentir mais, né? Então eles botaram na Isto É, que é fake news que o Lula foi inocentado, que
que o Lula não foi inocentado nem pela ONU, nem pelo STF. Essa fulana medíocre que está aí na tela, apresentadora da Globo News, eu nem sei o nome dela, nem quero saber, né? É uma empregada e funcionária do imperialismo. Como que é? Maria Beltrão, funcionária do imperialismo, aí paga para mentir na Globo News. Ai, que né? vergonha, Ela gente. que foi dita mentir para todo mundo, né? Na cara dura, olha a cara dela de mentirosa aí. Falando que o Lula não foi inocentado, né? Que a gente sabe que uma pessoa, para ser inocentada, ela tem que ter um processo, né, que seja minimamente verídico. E o Lula teve peças de campanha, peças de fantasia totalmente mentirosas, encomendadas pelo imperialismo aí e amplamente veiculada pela Globo, principalmente pela Globo, né, que hoje falam que é democrática, que ela ama gays e ama negros, né, mas na verdade ela pegou e jogou todos os gays e os negros e as mulheres da população numa crise aí no governo Bolsonaro, né, que graças a essa campanha de mentiras, de propaganda da Lava Jato que eles fizeram, né, e continua tentando fazer, né, na maior cara de pau, é que a gente está aí com o Brasil tá totalmente na lama, uma crise econômica sem precedentes, privatização dos bens públicos a todo vapor, né, jogaram o país na lama, colocaram um palhaço, um miliciano lá, um cara que não manda nada, a gente vê que o Bolsonaro não manda nada, quem manda são os patrões dessa aí, da Beltrão. Esse pessoal aí que manda. E o patrão dela tá lá em outro país. Ela responde a outra nação, que é o imperialismo, né? Então a gente vê aí a cara de pau, a cara dura desse pessoal. Impressionante, Natália, impressionante. É revoltante. Eu também sinto essa mesma revolta que você, Cifara. Porque assim, a ONU, apesar da ONU ser, né, a gente sabe, que a gente conhece aí, que a ONU é completamente vendida e, né, tem os seus, né, mas isso na atual situação política do presidente Lula, que está em campanha já para se eleger, daria um destaque internacional, que ele já tem, né? Tanto que, assim, o mundo inteiro deu destaque, só o próprio país não deu. Foi muito, muito vergonhoso para a imprensa. Foi uma coisa, assim, que não tem como... Eu acho que nem assumir culpa eles podem, porque é uma pá de cal na cabeça da imprensa golpista que a gente tem nesse país. E aí... Inclusive o Lula subiu o tom, ele falou hoje, eu estava ouvindo uma entrevista. Muito bom, produção é muito rápida. O Lula falou que o certo era tirar o Bolsonaro e pôr ele lá. Ele falou exatamente essa frase. Ela falou assim, o certo era tirar o Bolsonaro de lá e me colocar lá. Né? Foi a resposta que ele deu aí para a imprensa golpista. Né? Foi que, na minha opinião, foi muito, muito bem dada. Mas ele, como ele também é conciliador, ele falou que ele vai esperar as eleições. Né? Então, né, cabe a gente aí fazer a campanha do Lula, desmentir essa palhaçada aí. A gente está fazendo aqui nossa parte já, né, Natália? Vocês viram, eu não sei, a produção, não sei se ela trouxe. Essa semana ele tirou uma foto com uma menina blogueira, eu não sei o nome dela. Uma ruiva. Deolane. Não, uma ruiva. Uma blogueira dessas... ela é de esquerda. Eu não sei o nome dela. Laura Sabino. Essa mesmo. E aí, eles tiraram o rosto da menina e colocaram o rosto da Rosane Waldstoffen, aquela menina que matou os pais. E eles fizeram uma montagem grotesca com essa... Foi absurdo isso. E começaram a rodar nos grupos nacionalistas. E assim, como a menina, a Sabino, né, gosta do Lula, vai votar no Lula e tal, ela tava lá assim, tal, com uma foto super legal, super positiva. E aí colocaram a Rosane Waldstoffen, eu não lembro o nome dela, gente. Suzane! Suzane! Isso é pra gente ver o nível baixo que vai ser aí a campanha. Mas a gente está aqui.
Esse programa tá firme e forte. Esse programa nunca é monetizado, porque a gente mete o pau em todo mundo. Porque... Todo mundo que merece, né? esse programa ele é monetizado só na satisfação profissional de ter um veículo, de ter um espaço para falar o que a gente pode falar aqui nesse programa, nessa TV, nessa imprensa operária, que é a causa operária, a imprensa dos operários, feita por os operários, financiada por operários, na luta operária como deve ser, né? Assim dizia Lenin, não é? Exato. Natália, eu vou me despedir de você e da Júlia. Sim. Os telespectadores aí, muito obrigado. Tenho um outro compromisso agora. Eu vou deixar aí um momento pipi para você. Sim, ok. Vamos, Júlia, para o nosso momento pipi. Eu e a Júlia, a Júlia e eu. Muito obrigada, Cifa. Valeu, Cif. Então, nosso momento pipi hoje, de onde vem, né? Ele vem, articulista da Fórum, diz que Twitter vai virar o paraíso dos extremistas. Faz parte da campanha aí contra o Twitter que tá acontecendo, né? Pois é, né? O Twitter foi comprado aí pelo Elon Musk, certo? Uhum. E aí agora estão dividindo, né? Tem uma parte que acha que ok, que o cara... Ele tá falando que vai abrir o código, né, Júlia? Que vai dar total liberdade de expressão. Ele até fez um tweet dizendo, agora sim, agora eu tenho total liberdade, agora... até meus inimigos, como é que é? Ele tá fazendo uma campanha de que ele é o paladino da liberdade de expressão, né? E já fazia parte da polêmica antes dele comprar, né? Tinha uma campanha contra a compra de algumas ações do Twitter por parte do Elon Musk, porque diziam que ele era... Ó, nosso momento pipi aí. Diziam que ele... Faz parte, né? Diziam que ele ia deixar o negócio com uma terra sem lei, toda aquela coisa, isso no contexto de que já existia uma campanha para aumentar a censura dentro das redes sociais e da internet de maneira geral, né? Como a gente viu, por exemplo, no YouTube mesmo, que nem a gente vem falando nos últimos programas, né? Mas especificamente acabou que o Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo, né? Ele foi lá e ele comprou as ações do Twitter. E aí ele começou a fazer, de novo, intensificar essa questão da demagogia sobre a liberdade de expressão, aquela coisa toda. E aí figuras, como por exemplo o próprio Bolsonaro, que já faziam a sua própria demagogia com a questão de liberdade de expressão, foram lá para celebrar, dizendo assim, finalmente vou poder falar o que eu quero, aquela coisa toda. E aí isso fez com que a esquerda, pequeno burguesa em geral, e até a imprensa golpista, começasse numa campanha intensa de boicote ao Twitter. De começar assim, apaguem suas contas. Como ou apagar, tutorial de como coisa. apagar as contas, né? Como apagar sua conta, Google pesquisar. Enfim, de fazer esse boicote, porque eles diziam justamente isso. Não, porque o Twitter vai virar uma rede de extremistas e não vai mais ter controle, nem nada assim. Meio que dizendo que, na verdade, o certo era censurar, né? É fazer que nem o pessoal estava fazendo antes, de pegar... Acho que ainda tá assim, porque o Elon Musk, no fim das contas, ele não é a favor do Putin nem nada do tipo. De pegar e colocar por exemplo, uma matéria da RT, aí tem uma tarja bem grande lá escrita. Isso é uma mídia afiliada ao Estado Russo, tem certeza que você quer ler isso? Você tem absoluta, total certeza de que você quer ler essa matéria do Estado Russo aqui, fascista, que mata muita gente? Então, obviamente, isso não mudou, né? A gente vê a fotinha aí do Elon Musk associado com a CIA, porque sim, ele tem ligações com o governo americano, ele é um bilionário no fim das contas, né? Ele não tá aí, não é nenhum paladino da liberdade de expressão, ele não é progressista, ele não é nada nesse sentido. É bom a gente reforçar isso, porque de um lado a gente tem essa campanha histérica da esquerda pequeno-burguesa, que está em conluio aí com a imprensa golpista, e do outro a gente tem um monte de gente comemorando muito que o Elon Musk comprou o Twitter, porque está dizendo que vai ser agora o local da liberdade de expressão. E beleza, pode até ser que seja? Pode, existe essa previsão, existe toda uma questão assim
mas a gente ainda está na internet, ainda existe muita censura, ainda existe muita coisa, e ele é um agente do imperialismo. Pra ele simplesmente pegar e virar a chave e deixar o Twitter pior do que estava antes, é um estalo de dedos, sabe? Então, eu posso fazer uma propaganda, Natália? Por Rapidinho? favor. Eu recomendo que os companheiros assistam. Eu não sei se esse episódio já saiu ou se vai ser. Acho que vai ser o próximo episódio do podcast Pro Cultura, que a gente vai abordar esse assunto. Sai segunda-feira, 7 horas da noite. E a gente vai abordar justamente esse assunto da compra do Twitter pelo Elon Musk. Quem quiser saber Nossa, mais é detalhes, ouça lá. imperdível. Imperdível porque, assim, o Imperdível. Procultura é feito pelos jovens do partido. Exatamente. Então, eles estão, assim, no topo de todas as redes digitais do universo. Esses meninos têm contas e eles são super ativos. Você pode achar aí o Procultura em diversas redes. A JR, se eu não me engano. Se você digitar em todas essas redes novas, a JR, ou Procultura, ou PCO, vocês vão achar esses nossos lindinhos já conversando, já interagindo em algum canto. Então é imperdível, porque vocês podem participar ao vivo, né? Ou não? Uhum. Podem participar? O podcast é gravado, mas ele é transmitido ao vivo. O pessoal pode mandar os comentários que todo mundo lê depois, pode mandar superchat. Mas aí a gente também tem alguns eventos, por exemplo, a gente grava o podcast numa rede social que se chama Discord, aí o pessoal, se quiser ouvir ao vivo, pode ir lá e comentar. Então são várias coisas assim que eles podem procurar aí o canal do Procultura, que faz parte da rede da CELTV aí também, para entender mais sobre o assunto. Meu Deus, então, gente, tá tudo explicado, tá? Vocês entram no Discord, que eles concordam com vocês lá no Discord, vai dar tudo certo. E vocês vão entender tudo que tá acontecendo aí do lance do Elon Musk. E esse pessoal aí com a cabeça bem fresquinha, é demais para entender. Bom, eu tenho aqui mais alguns companheiros que estão dando boa noite para nós, Júlia. O Mauro Sou entrou, deu boa noite. Vamos lá, ao vivo, mandou um superchat pra gente, muito obrigada. Todos vocês façam como companheiro, ao vivo, mande o superchat aqui pro nosso programa, para a CELTV, vamos apoiar a imprensa independente. Eros Henrique, Sérgio Rodrigues, né, o pessoal comentando aqui no chat vários assuntos. Nosso querido Daúde Zaparolho Safadinho. Ele tá dando uma boa noite pra gente e ele faz parte do Procultura também. Vocês vão encontrar ele lá no programa. Boa noite, Natália. Boa noite, Júlia. E a professora maravilhosa lá de Mato Grosso, a professora Silvia Mirro, está aqui entre nós. E o Eros Henrique, eu já falei do Eros Henrique? Acho que ainda não. Boa noite a todos vocês. Bom, Julinha, é o seguinte, que nós terminamos aqui a nossa pauta, nosso horário também em cima, porém, eu gostaria de reforçar novamente o nosso apelo aí para que os companheiros contribuam com os meninos da Rússia, nosso projeto na Rússia, causaoperarianarússia@gmail.com, para que nossos correspondentes consigam chegar em Donbass. Então, assim, vamos pensar que eles precisam comprar colete à prova de balas, chapéus, aquele colete de imprensa, sabe, da guerra, assim, tal. Tem um equipamentozinho aí. Tem um equipamento, senão acho que nem conseguem a licença e tal, né? É bem arriscado. Além de tudo isso, tem hospedagem, né? Tem alimentação, tem tradutores, eles andam com tradutor o tempo inteiro. Se bem que o Vasco tweetou esses dias, no Twitter do Vasco, o DCO retuita, reposta, assim, né, matérias do Twitter do Vasco, mas se vocês quiserem ir no Twitter do Vasco lá também, ele colocou... Acompanha lá também, que tem bastante coisa em tempo real, né? Ele vê, já posta vídeo, imagem, que a gente faz um compilado e joga no DCO, mas lá também tem bastante coisa. Exatamente. E lá ele comprou mais de 5 jornais por menos de R$10. Aí eu olhei e falei assim, e agora, o que você vai fazer com eles, Vasco? Porque você já tá sabendo ler russo. O que eu não duvido, né, Júlia? Nesse ponto já faz um tempinho que ele tá lá. Não, olha, se ele não voltar falando fluentemente, pelo menos russo, manda ele de volta. Manda ele de volta.
Tchau. Vai, Vasco. Vai. Tchau. Só volto quando estiver falando. Isso aí. Bom, gente, muito obrigada. Boa noite, Júlia. É sempre muito bom ter você aqui comigo, me fazendo companhia e falando tudo que tem que falar mesmo. E boa noite, obrigada, produção. Obrigado a todos que estiveram aqui no chat. E até o próximo Não Compre Jornais. Até mais.